Oi, pessoal. Hoje o tema que nós vamos falar é um tema um pouco polêmico, que é sobre o uso de chupeta. Até no ambiente, no meio médico, é um tema que não há consenso entre os médicos e entre outros profissionais de saúde, mas o que se sabe é que o ato de sugar, ele acalma o bebê que está agitado, que está nervoso e até com melhora aí na qualidade do sono. O que a gente deve levar em consideração na hora da compra, né, da chupeta, é que cada criança é de um jeito, cada criança apresenta suas peculiaridades e cada criança vai ter uma indicação de chupeta e nem sempre uma chupeta que foi boa para uma criança, que a criança aceitou, vai ser para outra também. O que a gente deve ter em mente na hora de comprar uma chupeta são alguns detalhes, como o material da chupeta, o tipo de bico, a fase em que a criança está, a segurança da chupeta. Então, ao longo do vídeo aí eu vou falar algumas características importantes que a gente deve buscar. Como pediatra, a nossa orientação é não usar outros bicos além, né, do peito da mãe. Mas a gente sabe que o dia a dia é difícil e eu, como pediatra, como eu orientava todas as mães a não usar, quando eu tive que abrir mão e utilizar nos meus filhos, eu cheguei a chorar no dia que eu ofereci a chupeta, porque eu não queria isso. Então, para a gente tentar amenizar aí todos os problemas que a chupeta pode ocasionar, ela deve apresentar algumas características que na hora da compra é importante a gente observar. Então, a seguir, a gente vai para as características que uma chupeta que é menos agressiva e a saúde da criança deve ter. Primeiro de tudo, eu tenho que observar na embalagem da chupeta a idade que é indicada. Nós temos diversos tamanhos, diversos formatos, que de acordo com a idade da criança, com a boca da criança, né, com o tamanho da criança, vai ser diferente, vai ser de um determinado tamanho, maior ou menor. Então, isso a gente não pode deixar de observar. No geral, deve ser feita de um material que imite, né, assim, o olho mais próximo possível aí a consistência do seio materno, do bico do peito. Tem que ser um material que a criança ela consiga realizar o movimento de sucção, não fazendo muito esforço, né, para elevar ali a chupeta e fazer uma pressão contra o céu da boca. Então, no geral, a primeira dica é olhe a embalagem e veja qual é a faixa etária, se é indicada para o seu bebê ou não. Segundo ponto que devemos observar é o material da chupeta. Nós temos dois materiais básicos, a borracha, que é o látex, e a de silicone, que é um material mais indicado aí para se escolher uma chupeta. Porque o silicone ele é menos poroso e isso impede que com o tempo tenha um desgaste e ocorra aí a absorção de odores e o sabor também. E isso com isso, a chupeta de material de silicone ela tem um tempo de duração um pouco maior. Então, ela é mais higiênica por não ser tão porosa e não permitir aí a passagem de odores e de sabores dos alimentos. Além disso, o problema da chupeta de silicone, do material de silicone, é que o silicone é um material muito duro. Então, algumas crianças não se adaptam a isso, porque não é tão macio assim. E aí vai contra o que eu falei, né? Que tem que ser o mais macio ou a consistência mais parecida aí com o bico do seio materno. Já o material de látex, a borracha, ela é bem mais mole, a criança ela se adapta melhor aí, porque o material é molinho, só que tem o problema da porosidade. Com o tempo, o látex, a borracha, ela pode inchar, aumenta a porosidade do material e faz com que ela absorva odores, sabores, e isso, lógico, né, prejudicando aí a higienização da chupeta. Então, de vantagem entre esses dois materiais, o ideal é que se escolha pela chupeta de silicone. Outra situação também com relação ao material que devemos observar e ver na descrição da embalagem é a ausência do BPA free. Então tem que ter escrito BPA free, que é a ausência da substância chamada bisfenol A.
é uma substância tóxica que está presente nas embalagens plásticas que a gente vê por aí. Só que é muito tóxico, né? Levando aí a alteração mais comum que a gente encontra pela ingestão desse material tóxico, são alterações endócrinas. Então, para a gente evitar isso na criança, a gente orienta que todo material de plástico que a criança vai usar, bicos, né, principalmente chupeta, bico de mamadeira, tem que ter BPA free. Com relação ao tipo de bico, a gente tem que dar preferência aos bicos ortodônticos. Os bicos ortodônticos, eles são os bicos que são são curvados, né? Eles são tortos. E isso se adapta, faz com que a criança se adapte melhor aí à sucção. Só que são bicos que normalmente as crianças não pegam com tanta frequência. Também tem essa dificuldade, né? Que nem tem a da estrutura de silicone. O ideal é que seja, né, o ortodôntico, que isso faz com que a criança ela não tenha um fechamento incorreto da mandíbula superior com a mandíbula inferior. Né? O ortodôntico ele impede que a criança faça esse fechamento aí, prejudicando a dentição, a formação dos dentes depois mais para frente. Outro ponto a ser observado na compra da chupeta é a parte do escudo, né? A parte do escudo é aquela parte por fora, que a criança põe o bico na boca, né? E a parte por fora aí. Nós vemos no mercado uma quantidade imensa de escudos, né? Com desenho, com pedraria, e a gente então tem que tomar cuidado. Primeira dica do escudo é que o escudo ele deve ser de preferência côncavo, né? Aquele que é fundo, né? Faz uma convexidade ali para encaixar melhor ali na boca. A segunda questão é: dê preferência para as chupetas que apresentam os furinhos, que facilita aí a respiração da pele enquanto a criança suga. Além disso, evitar as chupetas que tenham por fora aquela argola, porque nessa argola é bonito, às vezes pendura, né? Ou põe o prendedor de chupeta, ou pendura algum bichinho. Devemos evitar esse tipo de coisa, porque conforme a criança cresce, ela aprende a colocar, tirar a chupeta sozinha, esse peso, né? Esses enfeites que a gente coloca na argola, isso pode prejudicar a dentição. Então, isso a gente evita também. Assim como as chupetas com enfeite, que a gente vê tantos modelos por aí. Eu vou colocar a figura aí de algumas delas, que são até engraçadas, né? Com bigode, né? A boca com um dente bem grande. Isso causa um peso maior ainda para a chupeta, do lado externo, né? Para o escudo da chupeta. E faz com que pese ali, também prejudicando a dentição. Então, a gente tem que tomar cuidado aí e dar preferência, então, para as chupetas que não apresentam nem esses enfeites, nem a argola, mas que tem um formato côncavo e esses furinhos aí para respiração da pele. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a higienização da chupeta, quando não tem jeito e a gente tem que dar a chupeta. São dois pontos importantes. Primeiro, a chupeta ela deve ser higienizada todos os dias, com água fervida, né, por 20 minutos, ou então no esterilizador que a gente vê por aí, alguns esterilizadores elétricos ou então de micro-ondas. Todos os dias a chupeta ela deve ser esterilizada. Além disso, outra dica importante a gente falar é sobre quando a chupeta cai no chão e eu tô fora de casa, eu não consigo esterilizar. O ideal é que se guarde essa chupeta numa embalagem e chegando em casa esterilize. Se não tiver jeito, né, não conseguir esconder da criança, a criança começar a chorar, o ideal é que se lave com água corrente e sabão e ofereça para a criança. Isso deveria ser evitado, né, a menos que a criança comece a espernear, fazer birra, aí você pode abrir mão. Mas o ideal é, chegando em casa, esterilizar a chupeta antes de entregar para a criança. Toda vez que a chupeta é esterilizada, deve-se deixar esfriar e ser guardada em um recipiente próprio da chupeta. Sempre evitar passar a mão na chupeta para limpar ou passar um paninho para limpar. Isso também deve ser evitado. O ideal mesmo, esterilizar pelo menos uma vez ao dia. E por último, vou falar um pouquinho de quando é menos prejudicial entrar com a chupeta e quando a idade limite para a gente começar a tirar a chupeta.
A idade para se iniciar o uso da chupeta, o ideal é não dar, mas se não tiver como não dar a chupeta, o ideal é que a gente passe aquela fase de adaptação da amamentação, que dura em torno aí do primeiro mês de vida da criança. Passando essa fase de que a criança já se adaptou ao aleitamento materno, a mãe, né, já se adaptou à produção do leite, aí sim a gente oferece a chupeta. E isso geralmente leva um tempo de pelo menos um mês de vida, de 1 a 2 meses de vida da criança. Antes disso, não é recomendado aí entrar, justamente para não prejudicar o aleitamento materno e ter a confusão de bicos. Outra questão que seria a fase aí da retirada da chupeta, no máximo, gente, até 2 anos de idade. A partir dessa idade, a gente pode ter, se a gente não retira a chupeta e a criança chupa a chupeta constantemente, a gente pode ter problemas aí na dentição, na fala, na deglutição. Então, o ideal é até os 2 anos a gente retira. Outra coisa importante da gente falar também é quando dar a chupeta, né? O ideal não é deixar a criança constantemente sugando a chupeta, né? Qualquer coisa, colocar a chupeta na boca da criança. Isso não é o ideal. O ideal é assim, quando ela chora inconsolavelmente, quando quer dormir, quando está com muita fome ou com muita dor, são eventos que normalmente a gente oferece a chupeta. Passando todo o estresse que está causando a necessidade de sucção da chupeta, a gente retira a chupeta. Então, por isso que tem muita criança que às vezes chora, a mãe dá chupeta, dorme, acaba largando a chupeta. Ela mesma dá sinais de que não precisa. Então, não insistir na chupeta por qualquer coisa para a criança é outra dica para facilitar o desmame aí antes dos 2 anos de idade. É isso que tinha para falar das chupetas. Qualquer dúvida deixa nos comentários, no direct e nos stories também.